de volta à Identidade Geral. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Em 2009, começava na TV Novo Tempo um programa para tirar todas as suas dúvidas bíblicas. De lá para cá, muita coisa mudou, mas a parceria deles continua a mesma. E como essa semana se comemora o Dia do Amigo, a gente recebe esses grandes amigos, os apresentadores do programa Na Mira da Verdade, Tito Rocha e Leandro Quadros. Agora essa audiência vai explodir aqui nessa televisão com esses dois. Ou vai atrapalhar todo o seu programa de uma vez. Das duas, uma, né, Leandro? Alguma coisa vai acontecer aí, né, professor? A feiura do Tito normalmente... Não, mas você sabe o que é demais? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver vocês dois assim, ó, um do lado do outro. É um em cada televisão, entendeu? Só no degladiando-se. Só no se Um degladiando. tentando acabar com o outro. Mas esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Depois nós vamos conversar um pouco sobre isso, inclusive. Mas, ó, a amizade de vocês, já que a gente está comemorando o Dia da Amizade aqui, é uma amizade antiga, né? Vocês têm mais ou menos aí uns 16 anos de amizade. E uma amizade tão profunda que, inclusive, quando o Leandro chegou para trabalhar no Novo Tempo, ele foi morar com você, Tito, Veio é morar isso? comigo. Matuto, pé vermelho. Mas chegou para morar comigo lá. E como Tinha é que... uma turma aqui de uns 4 ou 5 Na no verdade, apartamento? eu morava, eram em 3. 3? E aí, de repente, aparecem mais 2 elementos. Ele e o irmão dele. Ah, veio com o irmão. Meu irmão Quando também. chegou o quinto elemento, eu falei, mas não é possível. Na hora que chegar o quinto elemento, tem que sair. Não, a gente morou um tempinho, logo depois eu fui morar em outro lugar. Né? Agora, depois de 7 anos, né, já que o programa Na Mira da Verdade existe, é um programa que está aí há bastante tempo na grade e respondendo muitas perguntas. E a gente vê no vídeo, realmente, uma amizade muito legal. Vocês brincam um com o outro e tem uma parceria. Mas é isso mesmo? Vocês são amigos fora de quando estão lá no ar no programa? Existe uma amizade fora do programa? Conta aí. Mas olha, a gente brinca até demais, né? Fora nas câmeras nós somos mais comportados. Vocês precisavam ver como é que estava esse negócio antes da gente começar a gravar aqui, inclusive, com esses dois. Já alegrou o ambiente aí quando Mas o chegaram. Tito é amigão, nós temos aí... A gente se considera irmãos, né? Um irmão mais velho, lógico que ele é bem mais velho, não tem dúvida disso, claro. Né? 30 Dá pra ver anos, no rosto, pelo menos. Dá pra ver no rosto. Aí a gente brinca muito, a gente se diverte. O nosso trabalho, por mais que seja um trabalho sério, ele é um trabalho leve. Quando você tem um amigo, né, para trabalhar com você, é diferente. Então você brinca, você se diverte, você tira sarro, né, você incomoda, compartilha momentos felizes, tristes, e é assim que é a amizade. Compartilha a foto do outro dormindo no ombro de uma pessoa desconhecida numa viagem. A hora que deu chance de a gente dar uma pegadinha, né, a gente faz, né? A gente sempre não perde o amigo, mas numa piada. Agora, o que é interessante é que, além da amizade, acho que tem uma sincronia muito, muito legal mesmo, que a gente jamais imaginou, nem preveu. Né? Porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma filha, ele vai lá e faz uma filhinha também. Eu tenho outra filhinha, ele vai lá e faz outra filhinha também. Eu moro num bairro, ele vai lá também vai morar num bairro. Eu compro um carro, ele vai lá também compra um carro. É engraçado, as coincidências da nossa vida. Mas é coincidência ou um vai acompanhando o outro? Não, eu acho que tem um pouco de uma coincidência. Veja, né? o Tito, por exemplo, quando falou do carro, né? Eu pensei, eu vou comprar um carro desse também, ele me convenceu, o carro era muito bom. Só que eu queria de uma outra cor totalmente diferente. Só que quando eu fui procurar o carro, né? Nós procuramos o carro que tinha o melhor preço, era mais conservado e tudo, era igual dele. Aí No mesmo ano. Poxa, vou ter que ter um carro igual. É uma perseguição. Mas é muito legal, porque ó, as nossas filhas se dão muito bem, brincam o tempo todo. Eu tenho uma filhinha de 6 anos, ele tem uma filhinha de 5 anos, com alguns meses só de diferença. Eu tenho uma filhinha agora de 1 ano e 4 meses, ele tem uma filhinha de 9 meses, também pouca diferença. Então, é gostoso isso, as nossas esposas são amigas, então a gente está sempre envolvido, sempre Agora, a gente está junto. O Tito é mais terrível, né? Ele pega mais no teu pé, não pega, Leandro? Pega. Na TV eu não tenho como muito dar o troco, mas nos bastidores eu arrebento ele. Ele gosta, né? Eu sempre costumo dizer, quando ele vem com muita conversinha, eu falo assim, olha, o médico disse que tem que deixar ele falar, então eu fico tranquilo, deixa ele falar. Agora, vamos conversar de como surgiu o Na Mira da Verdade, porque o que eu fiquei sabendo é que esse projeto chegou na tua mão, né, Tito? Vamos fazer um programa para responder dúvidas bíblicas, e aí era para você apresentar o programa, você falou, tá, eu apresento, mas apresento se for o Leandro que for responder as perguntas. Na verdade foi o seguinte, né? Eu nunca imaginei estar na frente da televisão, nunca quis estar na frente da televisão. Eu já trabalhava na produção da TV, na programação da TV. E aí, quando chegou o momento que nós tínhamos que aumentar os programas, chegou o pastor Odailson, chegou o pastor Mário, a gente tinha que mudar muita coisa na grade. E eles
todos se envolveram para fazer novos programas, né? O pastor Marlon começou fazendo o programa Saldo Extra, né? O Odailson assumiu o Anjo da Esperança, e ele chegava para mim, Titão, faz alguma coisa, rapaz, já está tanto tempo aqui, faça um programa. E eu sempre falando, não, me deixa de lado aqui, deixa eu fazer as coisas acontecer, eu não quero aparecer. Isso é desde o pastor Milton já, que ele já queria me colocar um programa. Só para vocês saberem, o Tito Rocha, este jovem que está aqui nessa cadeira, ele é o funcionário mais antigo dessa instituição. De todo mundo que está aqui nesse prédio, o Tito é o funcionário mais antigo. Ele está aqui há 23 anos, já passou por vários departamentos. Meu código aqui é o 54. Ele já passou por vários departamentos, por vários mesmo, nas mais diferentes áreas, nesses 23 anos. Hoje o Tito, ele é o gerente de expansão da Rede Novo Tempo. Então, todos os canais novos que abrem, sejam canais abertos ou canais fechados, todos eles passaram pela assessoria do Tito, acompanhamento do Tito, além de apresentar o Na Mira da Verdade. Mas então, essa coisa de ser um apresentador, já tinha rolado alguns convites, mas você não achava que aconteceria? Não era a tua proposta? Não, nem tinha pretensão, nem imaginava isso. Aí ele falou assim, não faz, Tito, a gente precisa aumentar a grade de programação. Eu falei, tá bom, eu tenho um programa para fazer. Ele falou, mas que programa? O programa é um programa de perguntas, respostas bíblicas, estudo bíblico na hora, simultâneo. Há uma coisa que aconteça ali já, ao vivo. A pessoa fez uma pergunta e a gente vai responder. Ué, mas como isso? Como é que você vai fazer isso? Assim, eu tenho uma pessoa que eu gostaria de convidar para participar comigo. Quem que é? O Leandro Quadros, lá da Escola Bíblica. O Leandro? Eu falei, Aí depois eu fui lá, perguntei para ele, falei, Leandro, a gente quer fazer um programa assim, você topa fazer? O que você falou? Falei para ele, mas claro que o gaúcho não pode recuar assim, né? É fácil. Mas de primeira ele falou, mas claro, Titão, vamos fazer isso daí, eu acho que vai ser legal. E a gente fez. Agora, o que é interessante é que, como eles tinham dúvida do que isso poderia ser, aí a administração chegou e falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um piloto. Vamos montar uma coisa, vocês fazem, a gente vai fazer uma bancada, vamos sentou o pastor Marlon, que era o diretor, o tesoureiro e o diretor da TV, o Daílson, tá bom, mostra aí o que vocês querem fazer. E aí a gente... Vocês fizeram ao vivo ali para eles? Não, ao vivo. Gravaram e depois eles assistiram? Ao vivo para eles. Gente, olha como era o piloto naquela época, que bacana. Eles sentaram assim na frente, tá bom, mostra aí o que você quer fazer. Faz aí. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer. Sentei de um lado, sentei do outro, já imaginava mais ou menos o que a gente queria fazer. E aí lançamos a pergunta, né? Adão tinha umbigo, professor? Não, professor não existia ainda, né? Aí brincamos um pouquinho, fizemos algumas perguntas bíblicas ali e tal. E aí veio a ideia, mas tá bom, como é que você vai chamar ele e tal? Leandro, o Leandro não é pastor, não dá para chamar pastor, Leandro. A pergunta do fulano tal é essa, né? Não tinha o que fazer. O Leandro é jornalista, né? Ele é jornalista. Jornalista com pós-graduação em jornalismo científico, né? Científico. E aí eu falei, mas o que nós vamos fazer? Um professor Leandro Quadros. Aí surgiu que nunca mais largou, né? Aí ficou apelido. Agora, como que surgiu essa ideia de vocês estarem em estúdios diferentes? Porque a gente assiste o Leandro na televisão, né? Inclusive no cenário antigo era uma televisão de tubo bem antiga, né? Antigo, agora é diferente, agora é um beco. Então você tá lá num beco e o Leandro tá numa biblioteca, num escritório. Isso mesmo. Por que essa dinâmica? Primeiro porque todo programa já tinha mais ou menos aquele formato pré-concebido. A gente fazia um debate, as pessoas conversando. E quando eu imaginei o programa, eu não queria que fosse uma coisa assim. Queria uma coisa diferente. Diferente. Na minha cabeça ainda não era muito claro, mas era uma coisa meio cibernética, meio antigo, sei lá, misturava tudo. E aí, na época, o Chapolin foi o nosso primeiro produtor. Assistente lá e tal, e eu passei mais ou menos a ideia para ele do que eu queria e a gente foi construindo junto aquele cenário. O primeiro cenário, não sei quantos lembram, era até um chão quadriculado, representando uma coisa antiga, uma televisão preto e branco que eu comprei num brechó aqui em Jacareí, e a gente montou. Era o primeiro. Não se tinha verba, era o programa mais barato. Mas era muito bonito aquele cenário. Então, era a coisa mais barata, era um bequinho, era um cantinho dos cenários aqui. Fazia a minha parte, do Leandro a gente conseguia um pouquinho maior para fazer uma biblioteca mais bonita, mais bem iluminada e tal. Ele ia estar bem elegante e tal, porque a ideia, o conceito era meio subliminar, assim. Por exemplo, quando você tem uma dúvida, ela é meio escura, meio sem forma, mas quando você tem o esclarecimento daquela dúvida, é tudo claro, tudo bonito. Por isso que você está num beco hoje. Então, a ideia inicial era aquilo, uma coisa feia, uma TV preto e branco. Agora, hoje, o conceito é o seguinte, eu estou num beco e muitas vezes a dúvida do telespectador pode estar num beco aparentemente sem saída. Mas
Mas quando tem a saída, chega lá no professor. Na Bíblia. Não, agora, Leandro, é o seguinte, todas as vezes que eu te encontro aqui na televisão, eu faço essa pergunta porque é o que todo mundo quer saber, na verdade. Como é, Leandro, que pode, na face dessa terra, você ter esses versos todos decorados na tua cabeça? Eu vi, esses dias a gente estava numa caravana Novo Tempo aí, e aí o Leandro começou a responder as perguntas, eu titular no meio da plateia, e o Leandro falou, eu não vou ler agora as passagens, porque a gente não tem tempo. Aí eu falei, bom, beleza. Ele falou, mas você pode ler em casa aí. É tal, que fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Como, Leandro, que a sua cabeça funciona? É a dúvida de todos os nossos telespectadores e ouvintes. Tu acredita, Wagner? Eu comecei a ter uma memória assim depois que fiz uma oração. Eu me tornei cristão aos 17 anos, comecei a dar estudo bíblico e fiz um pedido para Deus. Assim, falei assim, Deus, eu queria que o Senhor me ajudasse a eu lembrar de alguns textos da Bíblia. Depois dessa oração, Wagner, minha mente se abriu. Então, o que acontece? Eu não sei decorar, eu não tenho nem paciência, mas se eu ler o texto bíblico, eu leio, sublinho, né, e reflito nele, se ele me chamou a atenção, eu já memorizo. A ideia, não às vezes o verso todo, mas a ideia, o capítulo e o verso. É impressionante, E não tenho técnica nenhuma de memorização, nada. É ler, sublinhar, refletir no que eu leio. Eu tenho que internalizar o conceito para eu memorizar. E graças a Deus, estou sempre memorizando textos novos, né? E inclusive, a gente conversando, desculpa, a gente vê que, a gente percebe que Deus já tinha um plano para ele lá no futuro. Porque a gente não imaginaria, ele jamais imaginaria que poderia estar na televisão. Imagina. E eu jamais imaginaria que poderia estar na televisão. E Deus, quando ele pediu lá para que Deus ajudasse ele a memorizar alguns textos, eu acho que Deus já sabia que lá na frente ele poderia ajudar muitas e muitas pessoas. Como tem ajudado. E é o que tem acontecido. Porque realmente o Leandro não é essa pessoa que tem a cabeça completamente de lembrar as coisas e tudo mais. Pelo contrário. Você tem que ficar lembrando ele o tempo todo, né, Tito? Eu que ajudo ele em muitas coisas, né, Eu Leandro? esqueço de tudo. Eu esqueço de tudo. Assim, localização geográfica, por exemplo, é zero para mim. Eu vou numa médica minha, uma psiquiatra em São Paulo, já tenho 6 anos, até hoje eu não sei chegar. É uma mente, entendeu? 6 anos que vai. Eu não brilhante. consigo chegar. Eu não brilhante. consigo chegar, entendeu? E vocês... É meio acomodado também, você não consegue Acomodado. Eu não vou nem falar de mim com localização, porque eu acho que eu sou igualzinho ao Leandro. A gente tem... Por programa, quando vocês estão no ar ao vivo, vocês têm em média 1.000 perguntas que chegam em cada programa? É essa a média? É média. Entre 1.000 e 1.500. Bem mais, né? Então, em Gente, média, olha... é 1.000 perguntas. Porque a gente atende pelo SMS, pelo Twitter, pelo Facebook e ainda pelo nosso blog. Então, as pessoas mandam de todos os lados, porque elas falam, se eu não consigo aqui, eu vou mandar lá. Então, começa a chegar de todos os lados ali, né? Vocês bateram muito na tecla, assim, ao longo dos anos, de que as perguntas não são combinadas. E o Leandro fica sabendo da pergunta junto com o telespectador, Exatamente. né? Nada é combinado. Mas muita gente tem essa dúvida. Muita gente quer vir ver o programa porque pensa que o programa não é ao vivo. Não tem tudo isso? Tem. Já teve, no cenário antigo, teve uma vez uma pergunta que colocaram, duvidando, né? Aquilo foi interessante. Que a pessoa pergunta, não é possível que esse homem está aí, isso aí tem um ponto no ouvido, tem uma equipe na frente passando para ele as coisas. Aí eu na hora falei, mas então vamos ver isso agora. Vamos ver agora, meu irmão, você que está mandando essa pergunta aqui, professor Leandro Quadros, mostra o seu ouvido para a câmera e vê se tem algum ponto aí. Ele, esse aqui é meu ouvido direito, esse aqui é meu ouvido esquerdo. Ainda bem que estava limpo, né? Que mostrar. E olha aqui, mostra, não tem ninguém, então a gente faz... Não, mas é impressionante mesmo. Com certeza. A gente pode até pensar que realmente é isso. Tem uma equipe lá, cada um com a Bíblia aberta, respondendo a pergunta pro Leandro. Ou passando, né? Passando ou texto, combinando antes, realmente, porque aí dá para ter todos os textos marcadinhos ali. Mas é tudo na hora. E é impressionante, porque não é só Bíblia, né? Às vezes ele vira, eu acho que no livro aqui, tal, na página, se eu não me engano, 4,6 alguma coisa. Uma dessas semanas atrás, eu fiquei impressionado, porque ele falou da página, quando ele foi ver, ele abriu na página. Né? Você lembra? Que coisa, No né? grande conflito. Muito Eu estava na dúvida se era uma página ou outra, e aí quando eu abri, acabei indo em cima dela, né? Agora, sempre o Tito fica falando, será que hoje a gente vai conseguir pegar o professor Leandro Quadros? Hoje vai ser o dia em que ele não vai conseguir responder alguma pergunta? Isso já aconteceu? Já aconteceu, uma coisa interessantíssima. Tem uns 2 anos... Não, tem mais. Tem mais? Já tem uns 3 ou 4, então. Um telespectador perguntou assim, qual é o significado da 5ª trombeta do Apocalipse? Eu não lembrava nem que não existia uma posição sobre o assunto, entendeu? Eu não lembrava nada para dizer. E eu
ia dizer, olha, essa pergunta realmente eu vou ter que estudar para o próximo programa, não sei essa pergunta. Mas eu acho que deve ser muito estranho, porque você não está preparado para não saber responder, né? Não, pelo menos um básico ali, você sabe de alguma coisa, mas ali eu não lembrava de nada. E aí o que aconteceu? Quando o titular lançou a pergunta, alguém já avisou a ele no ponto que já tinha encerrado o programa. E aí, instantaneamente, quando eu ia abrir a boca para dizer... mas aí é muita coisa. Agora tu veja como é que Deus me ajudou muito. Aí o Tito falou assim, mas infelizmente não vai dar para responder essa pergunta. E eu pensei comigo, graças a Deus que não vai dar para responder. Sorriso foi de ponta a ponta. Deus não permitiu. O que acontece, Wagner, eu percebo é o seguinte, Deus simplesmente faz chegar as que eu sei. A hora que Deus ver, por exemplo, esse cara vai ficar orgulhoso, esse cara vai ser arrogante, ou esse cara... Deus vai permitir que chegue as que eu não sei. Tem muita coisa. Só a bondade de Deus é que Ele permite que cheguem as perguntas que eu sei. A hora que Ele quiser que chegue as que eu não sei, eu não vou saber responder. Então, mas o objetivo do programa já nasceu com isso. Na verdade, ele não teria que saber tudo. A gente não imaginava que ele saberia tudo. Até tinha um propósito de você fazer um alarde, né? Um propósito é se deixar... muito bem, hoje você não conseguiu, meu amigo. Então, se prepara, semana que vem você vai dar essa resposta. Só que isso nunca aconteceu. Isso já estava no escopo do programa, mas não aconteceu. E, Tito, chega muita pergunta estranha, inclusive, né? Nossa, muita pergunta torta também, né? Que às vezes, ali na hora, eu tenho que acertar ela. Tentar entender. Para pelo menos ficar compreensível ao telespectador que está vendo o programa e para ele também já se preparar e dar a resposta, né? Porque senão, às vezes chega com o português errado, porque ali é na hora, né? Então tem ali no SMS, às vezes a pessoa está digitando, automaticamente vem alguma coisinha errada. Você tem que ver, entender. Então, enquanto ele está respondendo, eu já estou procurando em vários lugares. E já vou me preparando as perguntas, porque a hora que acabar eu já tenho que ter outra na agulha. E até hoje, qual é o teu sentimento, Leandro? Dá assim uma adrenalina? Qual é a próxima pergunta? Será que vai estar tranquilo? Ou você já respondeu tanto, já falou sobre tantas coisas que você entra no ar super tranquilo? Porque, inclusive, só um detalhe, o Leandro faz o Na Mira da Verdade em português e em espanhol. Como é o nome do Na Mira em espanhol? Em La Mira de la Verdad. Em La Mira de la Verdad. Então ele muda o chip lá da língua e aí responde todas as perguntas em espanhol. Enfim, dá essa adrenalina ou não? Você sabe, eu entro pro programa muito tranquilo. Eu chego, brinco com o Tito, faço umas palhaçadas com os meninos ali, mas quando vão chegando as perguntas, um pouco de adrenalina ainda vem. Porque, não pelo medo em si, mas dá um pouco de ansiedade para saber, nossa, mas que pergunta vai agora? Porque às vezes é uma pergunta doutrinária, sexo, apostasia, heresia, as mais diferentes áreas. Então, dá um pouco de adrenalina para saber, nossa, como que eu vou... e às vezes não é tanto pela pergunta, mas é como que eu vou abordar isso, de modo que eu fale a verdade sem ofender a pessoa, que essa é uma preocupação constante nossa. E é interessante o seguinte, o programa não é um programa temático, que seria mais fácil dele ter. Claro. Né? Se fosse, vamos supor que hoje vamos falar sobre sexualidade, sei lá, na Bíblia. Então, todas as perguntas seriam baseadas nisso. É até mais fácil da pessoa se preparar e ter o conteúdo. Agora, não. O programa, a gente só prepara a primeira pergunta. A primeira pergunta eu falo para ele, vamos falar sobre tal, um assunto mais polêmico assim e tal. Aí a primeira pergunta a gente prepara. Agora, isso as outras... uns 30 minutos antes de a gente entrar, né? Não, na verdade eu que preparo, só falo lá no camarim. No camarim. Ele está escolhendo a pergunta e se encontra no camarim, o Tito já fala da primeira. Nós vamos falar sobre esse assunto. Você acha que é relevante? Não, ele é relevante. Então vamos embora. Agora, como que foi, Leandro, com o espanhol? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você fala espanhol desde sempre? Teve que se preparar para isso? Como é que foi? Pois olha, rapaz, o pouco que eu aprendi foi porque eu fiz um mestrado na Argentina. Só que eu não estudei o idioma a fundo, então eu não domino o idioma, falo, me comunico, me viro, mas assim, até agora estou terminando a minha dissertação, né, que eu vou ter mais tempo, aí eu quero me dedicar mais ao idioma. Então eu fui indo na cara dura mesmo. Mas teve que escrever em espanhol ou escreveu em português? A dissertação eu pude escrever em português porque o meu orientador é brasileiro, o doutor Alberto Tim. Ok. E aí agora, obviamente, que quando eu for apresentar o trabalho, eu vou ter que fornecer uma cópia em espanhol, mas aí não tem problema. Agora, o idioma, por mais que você conheça alguma coisa, sempre tem palavras, expressões diferentes. Você tem que aprender, eu tenho que me esforçar para aprender um espanhol mais neutro. O da Argentina não é neutro. Então, o que se fala na Argentina, no Peru, é diferente. Na Bolívia. Então, eu tenho que aprender... Assim, o pouco que eu aprendi com as gírias na Argentina. Então, eu tenho que reciclar isso para deixar um espanhol neutro. Então, tem a dificuldade da língua. Às vezes, está
lembrando de um texto, você tem que traduzir a referência que eu memorizei em português, é mais difícil, cansa mais a mente. Mas a gente tem uma tendência a achar que porque as línguas são próximas é tranquilo de falar. E não é. Tem umas armadilhas muito profundas, né? Rapaz, tem muitas palavras, por exemplo, nada a ver. Por exemplo, eu cheguei na Argentina uma vez, lá no primeiro ano, né? Eu estava ali no refeitório comendo e o pessoal falou, mais de uma pessoa falou, mas que comida exquisita. Eu pensando comigo, nossa, que pessoal exigente, que né? pessoal mal educado, uma comida boa. Até que eu ouvi tanto que eu perguntei para um colombiano do meu lado, olha, o que quer dizer comida exquisita? Não estou entendendo. Tá ruim? Tá tão ruim assim a comida? E não, é que lá para vocês é uma comida saborosa, uma comida... Só que aqui esquisito. Para nós esquisito é uma coisa estranha. Então tem palavras que não tem nada a ver o significado. Em espanhol, esquisito é saboroso. É saboroso. Mas olha, gente, muito legal. Nesse Dia Internacional aqui do Amigo, onde se celebra muito a amizade, poder conversar com vocês, porque a gente vê essa amizade no vídeo, como eu falei. E como o Leandro explicou, eu acho que isso facilita muito o trabalho, né? É muito bom quando a gente trabalha com alguém que a gente confia, com alguém que a gente consegue encontrar fora do ambiente de trabalho e continuar tendo um bom relacionamento. Então, parabéns pela amizade, em primeiro lugar, que é isso que os trouxe aqui hoje. Obrigado. E parabéns pelo programa, Na Mira da Verdade. Deus seja louvado, né? Toda honra e glória a Ele. Deus seja louvado, porque esse programa são tantas histórias que a gente já ouviu, no Anjos da Esperança. Já teve história que vocês converteram uma igreja inteira com o programa Na Mira da Verdade. Eu acho que o que motiva muito a gente, né, Leandro, é isso. A gente saber que as pessoas estão querendo estudar mais a palavra de Deus. E que o programa está impulsionando-as a isso. Exatamente. Né? O objetivo do programa é esse. O objetivo é motivar as pessoas a estudar a palavra. Quando já nasceu o programa, já é a ideia é essa. É motivar. E o Leandro tem que ser uma motivação para todas as pessoas mesmo. As pessoas falam, poxa, mas como é que ele consegue armazenar e guardar todos esses textos? Ele estuda muito. Qualquer um de nós podemos ter a mesma capacidade dele. E, às vezes eu falo no programa, você quer ser como o Leandro? Então, estude a palavra de Deus. Né? Então, ele acaba sendo até, às vezes, uma referência, assim, as pessoas querem ser como ele. Ou seja, saber explicar a palavra. E eu acho que isso é muito legal. A gente tentar desenvolver isso cada vez mais no telespectador, para que eles possam querer estudar mais a palavra de Deus. Agora, uma última pergunta que me veio aqui. Como é para vocês saberem que vocês são o instrumento disso? Porque o Leandro falou que tem que acontecer de uma forma muito humilde, né? E à medida que vocês não tiverem mais essa humildade, não vai servir mais para Deus, porque não é isso que Ele quer. Mas, de qualquer forma, vocês são instrumentos dessa transformação que Deus faz através do Espírito Santo, mas vocês estão aí como ferramenta do Espírito Santo, como ferramenta de Deus. Como é a sensação de ser esse instrumento? Olha, dá uma sensação ao mesmo tempo que boa, te pesa um pouquinho, porque tu pensa assim, mas como que um pecador miserável como eu posso de alguma forma ser digno de fazer um programa desse? Mas daí eu penso, eu não sou realmente digno, mas a graça de Cristo me torna. Então, eu me apego muito à graça de Deus, porque se eu for analisar, Wagner, por mim, os bolas foras que eu cometo na vida, eu não deveria estar aqui apresentando o programa. Mas esse programa me ajudou, inclusive, a entender mais a justificação pela fé. Eu tenho certeza que tem gente muito mais capacitada para estar aqui, pecador igual como eu, mas que poderia estar aqui, mas Deus, pela sua graça, me colocou aqui, colocou o Tito. Então, eu aprendi muito sobre a graça de Deus com esse programa, porque vendo as minhas limitações, Deus pôde usar essas limitações para fazer o programa do mesmo jeito. Como é para você, Tito? E eu tenho algumas experiências interessantes, porque a minha função ali, a minha posição ali, eu tenho que encontrar as perguntas. Então, a minha preocupação sempre foi, eu preciso colocar perguntas interessantes para chamar a atenção do público, né? Tenho que arranjar perguntas. Todas as vezes que eu tentei, procurar as perguntas que eu imaginava ser certa para colocar, eu quebrei a cara. Então, todas as vezes que eu tentava manipular, assim, achar algumas perguntas mais capciosas, mais difíceis para colocar para ele, eu me enrolava. Então, eu percebi que Deus não estava querendo isso de mim. Eu percebi que Deus estava querendo que eu entregasse nas mãos dele. Hoje, sempre assim, antes de começar o programa, nós fazemos com a equipe toda uma pequena meditação. Eu, antes de entrar naquela porta ali, oro ao Senhor, falo, Senhor, que as perguntas sejam tua escolha.
Entendeu? Eu ali só sou uma ferramenta, como a gente sempre fala. Nós somos uma ferramenta assim, bem estragada. Mas Deus, na sua misericórdia, ainda consegue usar-nos para que a mensagem, o evangelho, a palavra de Deus chegue de maneira pura para as pessoas que estão assistindo a gente. Muito bom. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado a você, Wagner. Sou fã, admirador do trabalho de vocês, obrigado de verdade pelo carinho, mesmo. Prazer de estar aqui no seu programa hoje, viu? Muito obrigado. Muito bom. Olha, e eu quero que vocês voltem, viu? Porque dá para voltar separado aí, porque tem histórias de conversão, de testemunho, a história de vida de vocês, a gente conversa numa outra oportunidade, com certeza. Ficamos por aqui com a Identidade dessa semana. Uma semana excelente para você e nos encontramos no próximo domingo às 10 da noite. Até lá!